Eu quero falar de um programa que veio antes dele e que foi um sucesso, que é as Oliver Hazard Perry, as fragatas, né, que foram criadas para serem fabricadas em grande quantidade na década de 70 e que pudessem substituir uma tonelada de navio velho que os americanos vinham modernizando desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a indústria americana naval trabalhou que nem uma desesperada na Segunda Guerra Mundial. Botou um monte de navio no mar. E muitos desses navios tinham acabado de ser lançados quando a guerra acabou. E vocês bem sabem, quando uma guerra acaba, os cortes são draconianos, são terríveis. Para tudo, cancela tudo, o que tiver no meio do caminho já manda para o ferro velho. É um negócio muito, muito dramático, né? E aí a decisão foi: vamos mudar baixa em tudo, vamos abandonar tudo, não sei o que tal, transformar em. E a Marinha Americana lutou contra isso, ao ponto de, quando estourou a guerra da Coreia, elas, aleluia, não tem, agora tem uma razão para não perder os porta-aviões, que eram novíssimos e estavam prontos a serem jogados fora. Então, vamos começar a nossa conversa com a OHP, que é esse caso de sucesso. A OHP, ela é uma fragata mais ou menos da geração da Niterói. É um pouquinho maior. Ela tinha uma coisa que a Niterói não tinha, porque a Niterói, quando foi entregue para a gente, usava o Sea-Cat, que era um míssil muito mequetrefe, muito ruinzinho, um míssil antiaéreo. Já a Oliver Hazard Perry, ela já vem com o melhor míssil antiaéreo da época, né? Que é o Standard SM-1, que está nesse lançador frontal aqui, né? E é interessante porque, nesse período, a necessidade de se livrar dos navios velhos era muito grande, porque eles não eram modernos e não estavam preparados para o cenário de combate previsto para a década de 70 e 80. Mas você tinha algumas coisas, né? Primeiro, a Oliver Hazard Perry já era movida a turbina, como as nossas Niterói, mas diferente das nossas Niterói, que tinham dois eixos, a Oliver Hazard Perry tinha um eixo só. Eu pessoalmente vi uma OHP perder a tração de rebocador, né? Rompeu lá os cabos que o rebocador usava para puxar ela, e o navio começou a flutuar e saiu fora do canal dragado e bateu no fundo do rio, lá na Argentina, na entrada da base de General Belgrano, com o hélice. Então, naquele momento, havia um medo muito grande de que o navio tivesse sido imobilizado por dano ao hélice. Mas ele só tinha um hélice. Então, ou ele tinha hélice ou ele não tinha hélice. Ele não tinha como bater com hélice e ficar com o outro funcionando. Então, a decisão de ter um hélice era um problema desse projeto, né? Esse navio já tinha um centro de combate com sistemas digitais e tal, já era uma coisinha mais avançada do que os antecessores, que eram muito analógicos, né? E o sistema de radar era completamente separado do sistema de armas e tal. Era outro, foi uma classe que deu bastante certo, né? E foi, como eu falei, criada na época do que o almirante Zumwalt, que depois daria nome a outro navio problemático da Marinha Americana, que vislumbrou a ideia que a Marinha teria três níveis de navio de superfície. Você teria a fragata, que seria um navio pequeno, né, para a cabeça de americano, e seria mais barato, e você poderia espalhar ela pelo mundo afora. Você teria depois os Spruans, que era um destroyer, herdeiro da tradição de destroyers norte-americanos,
e em cima disso você teria um cruzador, que era uma versão alongada do casco dos Spruance, equipado com, então, um conceitualmente moderníssimo sistema Aegis, né? Então, essa escadinha permitia que você tivesse navios ultra capazes para defender os grupos-tarefa de porta-aviões, você tivesse destroyers multifunção, que eram os Spruance, e você teria um número grande de fragatas que, além de compor os grupos-tarefa, também fariam um montão de missão espalhada pelo mundo afora, missões essas que não requeriam a presença de navios maiores e mais caros. Bem, então, esse conceito, né, da fragata viria a acontecer mais tarde, porque o engraçado é que a Marinha Americana nunca teve fragatas. Teve fragata na época do navio à vela, em 1700 e não sei quanto. Mas no século XX, o primeiro navio a se chamar de fragata foi a OHP. Antes dela, você tinha os destroyers leves, né, muitos dos quais, passando por modernizações desde o final da Segunda Guerra Mundial, viriam eventualmente terminar suas vidas aqui no Brasil, que foram os nossos conhecidos contra-torpedeiros, né, os CTs. Quando veio essa nova classe de navio, que era um navio, né, os destroyers americanos já estavam num patamar de navio muito maior, na faixa de 5 mil, 6 mil toneladas, e aí esse navio que ia ficar na faixa de 3.500, 4, era um navio tão novo que eles disseram, ok, vamos chamar de fragata, que era um nome usado na Europa, mas não era um nome usado nos Estados Unidos. Perfeito. Então, as OHP foram concebidas na década de 70, durante o governo Nixon, né, como esse elemento inferior. Né? E aí você tem o conceito chamado high-low, que a Marinha do Brasil tentou agora, com o último plano dela de equipamento, onde ela teria as corvetas Tamandaré no low e teria um navio de 6 mil toneladas, super bem armado, como a FREMM italiana, no high. Então, posteriormente, os Spruance foram substituídos pelo Arleigh Burke, que era um navio ainda mais capaz. Por quê? Porque ele usava o sistema Aegis, que originalmente tinha sido criado para os cruzadores, e aí criou-se um casco maior do que os Spruance, completamente novo, para poder receber esse tipo de sistema antiaéreo, né, que é, obviamente, usado junto com os mísseis Standard, que é um míssil, a família de mísseis que mais capaz dos Estados Unidos e que vem sendo modernizada ano após ano. A OHP, ela tinha essa capacidade excepcional de míssil antiaéreo Standard SM-1, e ele tinha também a capacidade de operar com um voo grande, com hangar para 2 helicópteros Kaman Sea Sprite. O Sea Sprite, grosso modo, não é um bicho muito conhecido aqui no Brasil, mas é um helicóptero que bate com os primeiros Lynx. Era um helicóptero antissubmarino com um porte tal que ele podia ser usado em navios de 3.500 toneladas. Né? Mas, desde o seu início, a OHP vem com capacidade para operar 2 desses helicópteros ao mesmo tempo. Né? E vinha com um sistema chamado LAMPS, né? Que permitia com que todos os sensores do helicóptero fossem encaminhados para o sistema de combate da fragata, e tudo que o helicóptero visse, a fragata vinha. Né? Posteriormente, os Kaman são substituídos pelo SH-60, e quando os Arleigh Burke vêm, o Flight 1, né, a primeira geração de Arleigh Burke, por razões absolutamente não
compreensíveis, são entregues com o convô, mas sem o hangar. Tanto que logo depois, a segunda flight os navios Arleigh Burke são chamados de flight, né? Como se fosse um voo, mas é o segundo lote, a segunda categoria, o segundo estilo de configuração, a segunda configuração. Então, ela muda a parte traseira do navio para receber, para ter os convoos. Por quê? Porque todas as missões de helicópteros eram missão das Oliver Hazard Perry. Então, botar hangar no navio maior não fazia sentido, porque ele estaria sempre acompanhado de uma ou duas OHPs que cuidariam da defesa antissubmarina em helicóptero. Então, você vê que é um navio pequeno, com muita capacidade, mas que tinha as limitações, como aquele único eixo e tal. Esse navio ele foi fabricado para a Marinha Americana em grandes números, ou seja, 51 navios dessa classe foram fabricados, o que não é trivial. Se você pensar hoje que um navio fabricado para a Itália ou para a França tem no máximo 10 navios ou 12 navios em cada classe, para a Alemanha tem 4 navios em cada classe, né? Você fabricar de um único modelo 51 navios é coisa pra caramba. Além disso, foram fabricados navios para exportação e alguns fabricados sob licença. Então, nessa hora inicial, no começo da carreira da OHP, eles fecham um acordo com Taiwan, Austrália e Espanha para operarem também essa classe de navios. A Espanha, que eu conheço um pouquinho melhor, praticamente esse navio é o responsável pela modernização da indústria naval espanhola, porque eles não tinham experiência desde muito tempo na fabricação de navios com esse grau de complexidade. E, então, serve como um degrau importante que permitiu, depois da OHP, eles fabricarem as F-100, né, o Álvaro de Bazan, e depois agora as F-110. Toda a indústria de construção naval espanhola, ela tem esse grande crescimento depois da transferência de tecnologia produzida pela fabricação da OHP na Espanha. Né? Posteriormente, quando esse navio começou a ser retirado do serviço, ele foi exportado para vários países menores, como a Austrália, que vendeu os seus navios restantes para o Chile, o Paquistão, o Egito, Polônia, Bahrein, Turquia, todos receberam navios americanos em momentos que eles queriam ampliar suas esquadras sem o ônus de ter que pagar caro com navios 0 quilômetro. Né? Então, ou seja, esse navio é um exemplo de sucesso. Ele é um sucesso nos Estados Unidos e é um sucesso fora. Perfeito? O que mata a carreira da OHP não foi o navio em si, foi o seu sistema de mísseis SM-1 que chega ao final da vida útil. Então, para você trocar o SM-1, você tinha que remover o sistema de lançador, que era muito peculiar, porque ele tinha como se fosse um revólver, né? Que tem aquelas câmaras com os mísseis num cilindro colocado verticalmente, e você tem esse braço que pesca o míssil entra para o braço e esse braço gira para qualquer lado, ou seja, contera, que é o termo que se usa, e aponta para onde o alvo está vindo e dispara o míssil. Quando ele dispara, ele tem que voltar, botar na vertical, o cilindro gira para o próximo, a localidade do míssil embaixo do cilindro, esse míssil é carregado e assim vai. Né? A tecnologia que vem depois desse tipo de lançamento, chamado a MK-13, é justamente a tecnologia dos VLS, dos Vertical Launch Systems, né? Onde você tem
um monte de míssil colocado na vertical e todos eles são disparados verticalmente e viram rapidamente na direção do alvo. O SM-1 não podia ser usado em lançador vertical porque ele não tinha essa capacidade de virar quase 90 graus no início do disparo para poder pegar um míssil antinavio vindo na sua direção ou acertar um alvo a mais longa distância. Né? Então, o que você tem aí é que, ao remover a capacidade do míssil SM-1, que era um grande diferencial no início da carreira das OHP, ele vira efetivamente ele vira um navio de patrulha. Ou seja, ele continua a fazer suas missões sem defesa antiaérea. E aí o que você tem é ele sendo um navio muito aquém do que ele tinha sido no começo da sua carreira. E alguns países fizeram modificações. A Austrália chegou a colocar o lançador vertical MK-41, mas isso é uma conta cara. E os americanos não queriam pagar por isso, porque achavam que outras classes, comprar navio novo seria melhor do que tentar dar uma sobrevida a esses navios. Nesse governo do segundo Bush, vem os tais dos neoconservadores e tal, e entre eles tem o Donald Rumsfeld, que, já velhinho, era o secretário de defesa, né, o chefão do Pentágono, e ele, quando novo, né, no governo Ford, tinha sido secretário de defesa também. Então, o Rumsfeld era como se fosse a ligação desses novos republicanos com aqueles republicanos raiz. Né? E o Rumsfeld veio com uma ideia de que vamos mudar tudo, entendeu? Vamos fazer uma transformação nos assuntos militares. Porque os militares são muito caretas e a gente precisa dar saltos revolucionários e não mais evolucionários, né? E que nós civis sabemos mais do que os militares, o que é sempre uma situação complicada. Né? E aí, dentro desse contexto, começa aquela ideia de vamos fazer uma nova classe de navio pequeno para os americanos, certo? Que vai ser tudo que a OHP era, mais tudo que os navios patrulha da classe Cyclone eram, mais tudo que os navios de guerra de Minas seriam, tudo ao mesmo tempo. E vai custar mais barato que tudo. Ou seja, é uma pretensão muito, muito séria naquele momento. E para a Marinha, isso quer dizer o quê? Dinheiro. Dinheiro a rodo para fazer o que quer. E aí vários conceitos que estavam flutuando, né, como possibilidades, acabam se juntando a esse conceito e disso surge a ideia de fazer o Littoral Combat Ship. Por que é um navio de combate no litoral? Porque, senhores, a União Soviética tinha acabado de ser derrotada. Né? A União Soviética implodiu, a Rússia surgiu como um país aliado já, né? A relação dos americanos com o governo Yeltsin era de que tá na mão, tá ganho, vamos botar esse cara no bolso. E os próximos conflitos, a exemplo do que foi a Primeira Guerra do Golfo, vão ser um passeio. Você não mais terá que enfrentar navios inimigos lá no meio do oceano, dos chamados mares azuis, e você vai começar a fazer o próximo combate será nas águas verdes. As águas verdes são a água do litoral, onde o seu inimigo muitas vezes nem marinha tem. Precisamos de um navio novo para uma situação nova. E
Um dos conceitos esdrúxulos que apareceu nessa época era de que por que não ter um navio que anda a 40 nós? Bem, hoje, os navios mais rápidos que existem são, sem dúvida, os porta-aviões de propulsão nuclear dos Estados Unidos. Por quê? Porque você tem toda a energia que você quiser e você pode sustentar navegação a 30 nós de forma muito continuada. Né? Se você fizer isso com turbinas, você vai gastar muito combustível e logo, logo você está com a língua de fora porque você precisa encher o tanque novamente. A primeira coisa que acontece quando você está em alta velocidade é que o navio sai da água. Entendeu? Então ele vai acelerando e ele começa a levantar, porque a movimentação da água em alta velocidade faz com que ele erga para fora d'água. E isso faz com que ele bata ainda mais. Deixa eu só passar aqui os meus slides, só para vocês não ficarem a ver navios. Né? Você vê aí a quantidade de Oliver Hazard Perry, está nos números, olha aí, o 7 e o 24. Né? Você tem 17 navios entre eles, entre o primeiro e o último aqui. Mas, como eu disse, essa classe chegou a 51 navios espalhados pelo mundo todo. Esse aqui é o tal do lançador MK-13, né? E essa base cilíndrica dele, que vocês veem embaixo, é justamente onde fica o revólver, né? Aquele tambor do revólver, colocado na vertical. Quando ele dispara o míssil, o braço fica na vertical e o míssil que está guardado lá embaixo sobe para o braço, para ficar pendurado nesse braço que aponta para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Existe uma versão desse lançador que foi criado para os Ticonderoga, que veio logo depois, que em vez de ter um míssil, um braço de míssil, tem 2 braços de mísseis num sistema semelhante ao MK-13. Então, esse sistema, no final da vida útil do navio, foi cortado fora, mas toda a parte interna do navio seguiu existindo, porque não fazia sentido o custo da remoção, e você tinha o navio empregado primordialmente como navio de combate a ilícitos de tráfico de droga no Caribe ou na costa do Pacífico dos Estados Unidos.